Eu vou voltar ao vivo agora com a Mônica Hermílio, porque o delegado do caso do feminicídio lá no Antares esteve hoje no Hospital Geral do Estado para tentar colher ali o depoimento de Alisson Bezerra, que é o marido, né, da Aparecida, né, doutora Aparecida, de 44 anos, que foi esfaqueada com 14 facadas por ele. E a gente quer saber, Mônica, ele conseguiu então passar esse depoimento? Aconteceu alguma coisa? Terá alguma informação importante? A investigação continua? Como é que vai estar toda essa situação? Nos atualize. Oi, Wilson, estou aqui de volta falando agora sobre esse caso. Pois é, ontem o delegado ouviu uma testemunha que foi assim de suma importância, né, que trouxe elementos bem importantes para seguir nessa investigação. E hoje, como você falou, já estava programado para ele ouvir o Alisson, que está internado no HGE, está consciente e por isso a polícia já viu que ele poderia ter condições de falar. Eu vou começar sabendo sobre a testemunha, tá, Wilson? Delegado. Boa tarde, delegado Rodrigo Sarmento. Boa tarde, obrigado por nos receber. Ontem o senhor ouviu uma testemunha que trouxe bastante elementos que vocês conseguiram, né, ter mais clareza sobre esse caso. O que essa testemunha falou sobre o relacionamento entre a Aparecida e o Alisson? Boa tarde. Ficou bastante delineado o relacionamento entre o autor e a vítima. Essa testemunha que morava no mesmo imóvel que o autor e a vítima, nos relatou que o relacionamento entre eles era muito conturbado e que o Alisson chegou a ameaçar e agredir a esposa por algumas vezes, mas a mesma não registrou nenhum boletim de ocorrência em relação a essas agressões e ameaças, porque tentava a todo tempo resgatar a família. Ela explicou como é que as coisas aconteceram, ela sabe como aconteceu tudo no dia do crime? Ela não chegou a subir até o primeiro andar da residência, onde aconteceu a cena do crime, porque ela ficou receosa de qual seria a reação do Alisson. Mas ela tomou conhecimento de que ele assassinou a esposa e depois ligou para alguns familiares e uma tia dele chegou lá ao local. A residência na parte superior estava fechada. E depois ele abriu essa residência e os familiares tiveram acesso, verificaram que a esposa estava morta, ele estava ferido, e aí a polícia foi acionada e efetuou a prisão do mesmo. Esse depoimento terminou esclarecendo muita coisa, né, para vocês? Sim. Como o Alisson não tinha sido ouvido ainda, essa testemunha que convivia com eles colocou dentro dos autos a relação que havia conflituosa entre o autor e a vítima. A gente já sabe que o Alisson acordou, já estava consciente, inclusive recebendo visitas, e vocês foram, a Polícia Civil foi até o hospital hoje, colheu o depoimento dele, vocês conseguiram conversar com o Alisson? Eu fui pessoalmente ao HGE na manhã de hoje, tendo em vista que nós recebemos a informação de que ele já estava recebendo visitas e teria inclusive conversado com o irmão dele. Então, chegamos lá no hospital na manhã de hoje e constatamos que ele se encontrava aéreo, sem responder a nenhum estímulo, e os outros pacientes que se encontravam na mesma enfermaria disseram que ele já não se alimentava há alguns dias e não falava com ninguém, não falava nada, só ficava olhando para o teto. Por esse motivo não foi possível tomar o depoimento dele, mas o inquérito vai ser concluído e enviado à Justiça assim mesmo ainda essa semana. A Polícia Civil vai continuar, vai tentar mais uma vez colher esse depoimento? Tendo em vista a exiguidade do prazo para a conclusão do inquérito, nós vamos relatar e encaminhar à Justiça, porque a Polícia Civil considera que esse crime já está esclarecido. Caso ele tenha condições de prestar depoimento em um momento posterior, ele pode ser ouvido e deverá ser ouvido na Justiça quando for chamado. Delegado, então para vocês o crime já está solucionado. Qual seria os próximos passos? Qual seria a pena que ele poderia pegar? Ou a defesa vai alegar que ele tem problemas neurológicos, psicológicos? O que acontece daqui para frente? Ele está sujeito a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão e para a Polícia Civil até então ele é imputável, responsável pelos seus atos.
Caso haja alguma alegação de inimputabilidade, isso cabe à defesa dele para fazer perante a Justiça. Delegado, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o delegado Rodrigo Sarmento sobre o caso da Aparecida Bezerra, minha advogada de 54 anos, que foi morta pelo companheiro, o Alisson, e que se encontra internado e a polícia segue, investigando o caso e o inquérito já está para ser instaurado. Wilson. Muito bem, Mônica, muito obrigado pelas suas informações. Agradeço ao delegado também, doutor Rodrigo, pela disponibilidade e pelas informações importantes, né? Então, uma testemunha, antes de serem ouvido o Alisson, é uma testemunha importante que convivia com o casal e que já passou a informação de que havia, então, um relacionamento extremamente conflituoso, né, turbulento, o que já dava sinais. Porém, a Maria Aparecida tentava manter o relacionamento e tentava manter a saúde mental de Alisson. Tanto é que uma dessas discussões pode ser causada, claro que isso vai avançar nas investigações, de que ela queria levá-lo até a um psiquiatra. Ele já tinha ido uma vez, duas, e dessa terceira vez o próprio psiquiatra disse, olha, ele precisa de um internamento. Ah, mas ele não aceita, terá que ser compulsório, que é aquele internamento em que a pessoa terá que ser levada da força para fazer um tratamento. Foi isso, inclusive, que foi dito e passado por algumas pessoas que estavam lá. Então, essas investigações continuam e agora ele está completamente, como ele já sofria de depressão, no quadro clínico que ele está no Hospital Geral do Estado, fora de risco de vida, não é? Porém, risco de morte, inclusive, por conta das facadas que ele acabou dando sobre o corpo, pescoço e abdômen, mas ele está sem se alimentar há vários dias, segundo as próprias pessoas, os médicos, inclusive os enfermeiros e os pacientes que estão na enfermaria com ele, e com aquele olhar fitado para o teto. Tipo de quem está até então, pela primeira, um diagnóstico, enfim, a gente fazendo aqui, conjecturando, de uma depressão bastante profunda, como ele já vinha vivendo em outros momentos. Vamos continuar acompanhando de perto e a qualquer momento mais atualizações para vocês aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta.